A paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito boa noite, Deus abençoe a sua vida. Você já se sentiu não perdoado por Deus? Você já se sentiu uma pessoa que parece que Deus não está te escutando porque está bravo com você, está chateado, magoado com você? Talvez você tenha cometido alguma coisa que está te dando, ou melhor, não está te dando paz no coração? Você às vezes pergunta, será que Deus me perdoou? Deixa eu falar uma coisa para você. O perdão de Deus está em Cristo Jesus. E tem perdão para quem ofende Jesus ou de qualquer forma peca ou comete alguma coisa que desagrade a Deus, desde que a pessoa se arrependa sinceramente e busque esse perdão de Deus. De que forma? Estando em Cristo, olhando para Cristo. A mensagem central do Evangelho é que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, oferecendo o quê? O perdão e a reconciliação a todos os pecadores. Nós temos alguns exemplos bíblicos sobre o perdão. Vamos começar lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 54 a 62, onde Pedro nega Jesus. Pedro, sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes antes da crucificação. Após a ressurreição, Jesus restaura Pedro e o perdoa. Está lá em João, no capítulo 21, e você pode ler isto. Este é um poderoso exemplo de que, mesmo negando a Jesus, há perdão para aqueles que se arrependem, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que buscam a sua face. Um outro exemplo que nós podemos dar é o da crucificação, quando Jesus estava na cruz. Ele orou por aqueles que os crucificavam, pelos próprios romanos, pelos próprios judeus, aqueles que o acusaram, aqueles que fizeram ele subir na cruz. Dizendo o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, lá em Lucas, no capítulo 23, isso mostra uma disposição de Jesus em perdoar até mesmo aqueles que fizeram mal, que ofenderam diretamente, que agiram de forma bruta e crucificaram Jesus. Um outro exemplo que nós poderíamos citar aqui sobre o perdão é o próprio Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo agora. Antes da sua conversão, Saulo perseguia os cristãos e, de certa forma, ofendia Jesus diretamente. Mas no caminho de Damasco, Jesus pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E isso você pode ver lá em Atos, no capítulo 9, que após a sua conversão, Saulo, transformado em Paulo, recebe o perdão e se torna um dos maiores apóstolos e pregadores do Evangelho. Um dos maiores mensageiros do amor de Deus, levando a mensagem de Cristo por todas as partes. As viagens missionárias que Paulo fez. Então, Jesus ele veio não para condenar, mas para salvar e para perdoar, essa reconciliação. E como a gente entende isso? Vendo os ensinamentos de Jesus sobre o perdão. A começar da palavra do filho pródigo, que é uma das parábolas sensacionais que a gente pode entender esse perdão, que está lá em Lucas, no capítulo 15, você pode ler como essa parábola ilustra o amor e o perdão de Deus. O filho mais novo ofende o pai, sai de casa, desperdiça toda a herança,
Mas quando ele retorna arrependido, o que acontece? O pai o perdoa e recebe de volta com alegria. Essa parábola mostra que Deus está sempre disposto a perdoar todos aqueles que se arrependem. Então, nós temos mais ensinamentos de Jesus. O perdão ilimitado, por exemplo, que está lá em Mateus, no capítulo 18, quando você lê que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão, Pedro sugerindo até 7 vezes. Ele fala, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus responde, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então a gente vê um ensinamento de um perdão ilimitado, né? Um perdão que deve ser feito com maior rigor. Isso ensina que o perdão de Deus é ilimitado e que devemos estar dispostos a perdoar repetidamente. Né? Esses 70 vezes 7, Jesus dá uma amplitude, ele mostra uma condição grande do perdão. E quais são essas condições para que o perdão ele aconteça? Vindo de Deus, né? Nós temos que nos perdoar uns aos outros. E como? Com arrependimento. O arrependimento genuíno é essencial para o perdão. Nós não podemos perdoar de boca. O arrependimento envolve reconhecer o erro, sentir remorso, decidir mudar de atitude. Lá em 1 João, no capítulo 1, nós podemos entender que esse arrependimento ele deve ser genuíno. Outro motivo, outra forma de recebermos o perdão é a confissão. Confessando os nossos pecados a Deus é a parte mais importante, talvez, do processo de perdão. Também está em 1 João, no capítulo 1. Aí você sente essa afirmação. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E uma forma também tremenda de você receber o perdão é através da sua fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é fundamental para receber o perdão de Deus. A obra que Ele fez na cruz, né? Ele morreu para nos perdoar, Ele tomou o nosso lugar, as nossas iniquidades que esmagaram Jesus na cruz. E quando a gente entende isso, e nós nos arrependemos e dizemos que foi os nossos pecados, né? Aí nós recebemos o perdão, porque foi para isso que Ele morreu. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em resumo, a Bíblia ensina claramente que há perdão para aqueles que ofenderam Jesus. Mesmo que tenham feito consciente ou inconscientemente alguma coisa que tenha desagradado a Deus, ofenderam Jesus de uma forma ou de outra, desde que se arrependam e busquem o perdão de Deus através dessa porta. Lembra do que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A misericórdia e a graça de Deus são abundantes e estão disponíveis para todos que se voltam para Ele. Então, nós entendemos que o perdão é possível sim, e o perdão ele vem, basta nos arrependermos de todo o nosso coração. Irmãos queridos, a minha oração é para que vocês realmente se acheguem a Deus em Cristo Jesus, que vocês possam estar diante de Deus, operando assim a vontade de Deus em vossos corações, sabendo de que Cristo Jesus é o sacrifício perfeito e que Jesus, Ele morreu naquela cruz para nos salvar através do perdão,
porque sem perdão não há salvação, mas através do perdão e através da reconciliação, porque Jesus se fez pecador no nosso lugar e agora nós somos justificados. E sendo justificados, nós estamos então perdoados. Por isso, não fique com o seu coração aí triste, achando que Deus não está escutando as suas orações, porque de uma forma ou de outra você pecou. Mas, filho, em nome de Jesus, escute a palavra diz que, filhinho, é bom que vocês não pequem, mas se pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado, que é Jesus Cristo. Fique em paz no seu coração, Deus te perdoa sim, basta você ter um arrependimento verdadeiro, basta você saber de que todas as coisas são possíveis, porque você crê nesse perdão. E você que ama a Deus, não tem como... você que busca a face de Deus não tem como não ser perdoado. Basta produzir esse arrependimento, esse fruto do arrependimento genuíno no seu coração, e eu tenho certeza que a paz que excede em todo entendimento entrará no seu coração. Fique em paz em nome de Jesus, Deus te abençoe, e eu tenho certeza que por todo o pecado que você tenha cometido, desde que haja um arrependimento verdadeiro, você já está perdoado. E se você voltar a pecar, lembre-se, você tem um advogado que é Jesus Cristo, Senhor. Deus te abençoe, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Jesus não voltar e Deus permitir.